Você já parou para pensar que talvez o maior sofrimento que você já experienciou na vida poderia ter sido evitado se na época você tivesse simplesmente agido de outra forma? Sabe, eu acho que esse deve ser um dos maiores problemas do ser humano, a pergunta e se? E se eu tivesse dito sim em vez de não? E se eu tivesse feito aquela ligação? Quem eu seria hoje? Eu me pego nesse flashback toda hora e eu confesso, fica cada vez mais difícil fugir da culpa. Mas recentemente eu aprendi algo sobre a ideia de dar o meu melhor que me fez entender como encarar os erros do passado. A fumaça que sai do cigarro jamais voltará ao cigarro. Eu ouvi essa frase há anos atrás no filme Senhor Ninguém e desde então eu não consigo tirá-la da cabeça. Ela representa a regra básica do jogo da vida. Tudo move adiante, do nascimento até a morte. No filme da vida você não pode rebobinar. O que passou, passou. Só que tem um probleminha. Essa regra simples e objetiva para uns representa uma dádiva, para outros uma maldição. Afinal de contas, apesar de não poder mudar o passado, eu certamente posso relembrá-lo mentalmente e me culpar pelos erros que eu cometi, pensando que talvez se eu tivesse feito uma outra escolha, hoje tudo seria diferente. E olhando para minha própria vida, algo se torna muito claro. Sim, eu poderia ter evitado, se não todos, a maior parte dos vacilos e burradas que eu realizei se eu tivesse tomado outro rumo. E agora eu sou obrigado a viver com essa culpa. A culpa de que talvez eu pudesse ser mais feliz hoje, ou pelo menos eu poderia ter poupado uma boa dose de dor e sofrimento. Mas a fumaça já saiu do cigarro, então o que eu faço com toda essa culpa que restou? Sabe, eu acho que tudo se resume à ideia de dar o seu melhor. Esses dias eu tava olhando pra trás, pra todos os momentos em que eu claramente errei com as outras pessoas e comigo mesmo, e eu percebi algo que até então havia passado despercebido por mim. Eu percebi que mesmo quando eu fiz coisas que me geraram arrependimento, eu dei o meu melhor, e essa percepção mudou completamente a forma com a qual eu enxergo a culpa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu era criança, por exemplo, na época da escola, eu não queria estudar e por isso eu cheguei a ficar de recuperação. E essa consequência, é claro, gerou uma dose considerável de culpa e frustração. Mas hoje em dia, quando eu olho para trás, para aquela criança de 10 anos, eu entendo que ela estava genuinamente dando o seu melhor. Sim, eu deixei de estudar para jogar videogame e sim, eu achei que o estudo não seria importante na minha vida. Mas acredite, naquele momento, com a maturidade que eu tinha, eu havia feito a escolha que parecia certa. E eu vejo que esse padrão se repetiu por toda a minha história. Cada erro que eu cometi, na época, parecia uma excelente ideia. Eu sempre dei o meu melhor. Por isso, só agora eu compreendo que é injusto relembrar o passado com os olhos de hoje e falar que tudo que eu fiz foi errado. Até porque se agora eu sei que o que eu fiz foi besteira, foi graças ao aprendizado que eu tive. E enxergar o passado por esse ângulo fez com que o sentimento de culpa perdesse completamente a utilidade. O que não significa, é claro, que eu não tenha sofrido as consequências dos meus atos ou que o meu melhor tenha sido bom o suficiente. Não, definitivamente não foi. Mas pelo menos eu já não sinto mais tanta vontade de mudar o que passou, porque foram os erros que eu cometi que me trouxeram aqui. É como diz uma outra frase do filme Senhor Ninguém: todo caminho é o caminho certo. Tudo poderia ter sido outra coisa e teria o mesmo significado. A sua vida segue uma única direção, sempre adiante. E acredite, não vale a pena ficar remoendo o passado e analisando todas as possibilidades do que poderia ter sido. A vida não se baseia no que foi, mas no que é. E se nesse momento você tá pegando pesado consigo mesmo, lutando contra a culpa, não se esqueça que apesar dos pesares, você fez o que podia com as cartas que tinha na mão. Busque encontrar conforto nisso. Existe um poema do Fernando Pessoa que sempre que eu me vejo sobrecarregado pela culpa traz um certo alívio para o meu coração, porque ele retrata justamente o arrependimento do que fizemos ou deixamos de fazer junto à aceitação da nossa impossibilidade de mudar o passado. Relembro o que fiz e o que podia ter feito na vida. Relembro e uma angústia espalha-se por mim todo como um frio do corpo ou um medo. O irreparável do meu passado. Esse é que é o cadáver. Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita, se em certo momento tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa tivesse tido as frases que só agora no meio sono elaboro, se tudo isso tivesse sido assim, seria outro hoje. E talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. É verdade que o mundo seria diferente se você tivesse tomado outro caminho lá atrás, mas não foi o que aconteceu. Por isso, no fim das contas, eu acho que só existe uma pergunta que realmente vale a pena o seu tempo. Você é capaz de se perdoar?